porque as pessoas costumam dizer assim, então, mas a mulher está lá, ela apanha, ela sofre violência, ela é agredida e ela continua. Né? E isso é algo que tem que ser falado, porque a mulher não continua porque ela quer. Esse ciclo faz com que ela não compreenda que ela tem que sair, que ela não pode sofrer violência. Da mesma forma, os filhos. Aquele ambiente todo de violência, ele já está impregnado com isso. Então, a criança que participa acha que isso é normal. Né? E nós precisamos mudar isso lá nas crianças, porque os nossos atores aqui, já adultos, eles têm muita dificuldade, porque nós normalizamos as violências. Né? Tem coisas que são normais para nós, mulheres, no dia a dia, não deveriam ser, mas são normais, e a gente custa se dar conta de que aquilo é uma violência. E isso acontece que ela vai tomando um tamanho tal que, em determinado momento, pode chegar numa violência física, ou pior ainda, num feminicídio. Então, assim, o feminicídio das violências, ele é a última etapa. Ele é a final, mas ele começa lá e dá várias demonstrações. Só que a pessoa que está passando por isso, ela não consegue se dar conta. Inclusive, mentalmente, psicologicamente, ela está afetada. Então, para isso, nós também precisamos dar o apoio. A gente precisa mostrar o que é certo, o que não é certo. Até não estou aqui, mas depois, no próximo momento, eu vou pegar o violentômetro aqui que a gente tem lá na Assembleia, porque vários comportamentos dos nossos companheiros podem ser caracterizados como violência. Né? Agora, a nossa legislação, né, agora trazendo aqui para a questão das legislações, e especialmente essas que a gente trata, e o que as pessoas querem saber da gente é sobre a punição e sobre a punição severa. Né? As pessoas acham que não existe punição e que a punição não é severa, e elas têm toda a razão na prática. Né? Na lei existe a punição, a lei aliás, é muito grave, né, a pena hoje de feminicídio de 20 a 40 anos, por exemplo. Só que as pessoas não conseguem compreender por que esses agressores, esses assassinos, eles são presos e depois são soltos. Né? E realmente é inadmissível. Mas por que eles são soltos? Porque se nós temos uma pena de 20 a 40 anos, que se esse cidadão ele tiver lá a aplicação de 20 anos, em 10 anos ele sai. E a gente tem aqui no Estado um exemplo que é trágico, porque foi o primeiro condenado por feminicídio do Estado do Rio Grande do Sul, estava solto, estava com uma medida protetiva, não descumpriu a medida protetiva e foi preso novamente. Isso é um absurdo desde a vigência da lei, que é uma lei extremamente recente. Então, estas questões elas têm que ser, sim, muito mais olhadas por nós. Como que pode uma pessoa que mata a sua mulher, a mãe dos seus filhos, aquela que ele devia proteger porque está dentro da sua casa, né, do seu quarto, do seu ambiente familiar, ele fica 10 anos preso e sai e vai fazer de novo, certamente. E a gente tem os exemplos aí mostrando. Sim, deputada Bruna. Eu achei aqui um dado que eu queria muito compartilhar com vocês. Porque para mim foi muito impactante ver o secretário de Segurança falando que o Estado não tinha capacidade orçamentária de proteger as mulheres a partir do monitoramento. Em 2024, nós tivemos 15 milhões de reais de previsão orçamentária para monitoramento. 4% foi implementado. 790 mil reais foram executados. E em 25, nós tivemos 15 milhões e 600. De implementação, nós tivemos
R$ 2.159.000. Isso quer dizer que ainda não falta orçamento, falta capacidade de executar. Por isso que eu estou te dizendo, assim, um dos principais problemas é o monitoramento, e nós não temos aqui segurança de que essa execução ela vá acontecer, porque, enfim, nós não temos aí as instituições alinhadas, né, para que essa execução aconteça. Mas vamos aos projetos, né? Nós temos aqui um dos projetos, ele é do deputado Capitão Martim, ele altera a lei 15.988, ele fala sobre então, tornar a Patrulha Maria da Penha uma lei. Um ótimo projeto, né, tem que valorizar. A Patrulha Maria da Penha, ela foi um projeto de governo, né, que acabou se consolidando. Aí nós vemos a eficiência da Patrulha Maria da Penha. O problema da Patrulha Maria da Penha não é a patrulha em si, é a dificuldade no alcance, né? Nós temos muito menos patrulha do que a necessidade do Estado, né? Nós temos 62, se eu não me engano, patrulhas Maria da Penha, e nós temos 497 municípios, né? Então, nós temos 23 delegacias da mulher e nós temos 497 municípios, uma única 24 horas no Estado. Então, um projeto importante, né, de tornar a Patrulha Maria da Penha lei. Nós temos aqui um projeto que é da deputada Kelly Moraes, que institui o programa de pedido de socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência. Também aí, a partir do que eu falei, né, da formação e da informação. Nós temos o projeto aqui dos órfãos dos feminicídios, achei que não tinha entrado, que institui a política estadual de proteção e atenção integral aos órfãos do feminicídio. Esse projeto é um projeto também, não precisa falar da importância dele, deputado destacado, deputado Jefferson Fernandes, da deputada Luciana também, de enfrentamento ao assédio e à violência em espaços de lazer, né? Esse projeto, ele fala também sobre os estádios, né, e esses momentos de grande aglomeração. Nós temos um projeto do deputado Matheus Gomes, que obriga as empresas com benefícios fiscais a oferecer informação anual sobre violência contra as mulheres. Esse projeto que fala sobre formação também, por isso que eu disse, né, são projetos que versam sobre várias naturezas, né. Até um deputado, numa das conversas, né, disse, quem sabe a gente faz... E isso demonstra também o desconhecimento, às vezes, dos colegas. Vamos fazer um projeto único, um projetão. Impossível, né? É um tema complexo que versa sobre... Precisa atuar em várias frentes. Então, aqui tem o meu projeto, um projeto que está na ordem do dia também, que fala sobre a implementação da política estadual de combate à violência sexual, ao assédio na universidade, né? Nós tivemos, Rodrigo, a partir da Comissão de Direitos Humanos, da nossa atuação na Procuradoria, inúmeras denúncias de assédio no ambiente universitário. E, bom, a gente tem acompanhado aí casos, né, bem destacados de como o ambiente universitário ele pode ser também violento para professoras e alunas, né? Inclusive, dependendo do lugar que ocupa o agressor, né, quem comete o assédio, a vida das professoras, ela fica bem difícil, das alunas também. Então, são projetos de muitas naturezas, são projetos que falam sobre o combate à violência em vários ambientes. Eu, mais uma vez, quero destacar o papel da Assembleia Legislativa, das deputadas. A última CCJ foi intensa, foi tensa e intensa. Eu participei da CCJ, né? Tive que fazer uma das defesas mais difíceis, né? Não é fácil ver uma colega chorando ler um relatório, e, ao mesmo tempo, a decisão de parar para fazer uma defesa quando tem um pacote desses na ordem do dia, né? Nós sabemos aí que esse pacote ele fala sobre uma necessidade urgente de dar respostas a um tema que a Páscoa ainda não chegou, sabe? Eu fico pensando, eu que vivi a violência
no cotidiano, né? Sempre o feriado, sempre o domingo, sempre esses dias em que nós estávamos em casa, em datas mais prolongadas, sempre foi extremamente tenso. Mas eu fico pensando quantas mulheres ainda vão morrer sem que a gente consiga proteger, sabe? Então, por isso que, inclusive, temos o dia 10 será um dia também intenso, porque nós temos 2 eventos, nós temos um evento fora da sessão e que vai precisar, tem a Expo Direto, Sim, Não Me Toque, né, que vai acontecer, os deputados vão participar e nós vamos votar o projeto. Então precisa da compreensão dos deputados e precisa da cobrança também de vocês, de quem está nos acompanhando. Os deputados precisam estar presentes na sessão. Pode ser que não haja quórum. E se não houver quórum, mais uma vez as mulheres serão postergadas, né, num momento difícil. Então, esse momento é um momento, esses 2 projetos, para nós, eles não vão acabar com a violência hoje, mas eles iniciam uma jornada. Eles iniciam uma jornada de ter outros mecanismos legais que asseguram às mulheres acesso a direitos que são importantes, né? Tem projetos que priorizam mulheres em situação de violência em projetos sociais. Então, pensa que uma mulher que está tentando sair de casa, está tentando romper com a violência, se ela não tiver uma moradia, se ela não tiver para onde ir, se o Estado não pegar na mão dela, ninguém pega na situação que se vê hoje. Então, esse pacote, por isso que eu digo que é mais um movimento histórico, e eu quero reafirmar a importância da atuação da Assembleia Legislativa, valorizando, acima de tudo, eu sempre falo nas deputadas, né, Patrícia, porque nós lutamos tanto, né, esse ano passado completou uma década da Procuradoria, que surge pela extinção da Secretaria. São movimentos de resistência liderados por mulheres, mas eu acho que nesse momento nós estamos conseguindo virar uma chave que é importante. É importante, que é envolver os homens na luta. Tem inúmeros movimentos nas redes sociais de artistas, de pessoas comuns, de comunicadores, de jornalistas, entrando na onda de combater a violência. Que essa seja uma onda que ocupe o país, que essa seja uma onda que massifique no nosso Estado. Precisa ser constrangedor ser violento com as mulheres. Eu queria até ouvir, tu falaste muito bem essa questão dos homens, né? E como é que foi o papel dos homens? Se de fato ajudaram os deputados ou não? É porque todos nós somos machistas. Sim. E é estrutural o problema. Então, o homem que diz que não é machista está ignorando... Está sendo machista. Ou está sendo machista, está ignorando o seu próprio desenvolvimento. Agora, na avaliação de vocês, os deputados, de alguma forma, num Estado extremamente machista como é o nosso, conseguiram evoluir um pouco, se é a palavra? Eu acredito que sim. Eu acho que muito mais, Rodrigo, pelo politicamente correto do que efetivamente por vontade ou por compreensão, né? Mas eu não vejo problema, pode ser porque é politicamente correto. E isso que tu disse, Bruna, eles têm que ter vergonha, né? O homem tem que ter vergonha de ser agressor. Assim como muitas vezes a gente sabe que a gente passa por determinadas situações e que os homens eles agem de uma forma como se estivessem fazendo um favor para a gente. Mas pelo menos eles estão fazendo. Dá para perceber que é uma situação que eles entendem que é politicamente correto. Mas, como tu mesmo disse, a gente vive numa sociedade machista, a cultura é machista. Quer dizer, nós vivemos, nós aprendemos, nós seguimos vivendo nessa cultura. Então, é difícil exigir que eles tenham comportamentos extremamente diferentes se eles não sabem, né? Então, eles não entendem como é que funciona, eles não sabem o que está acontecendo, como é o nosso dia a dia, quais são as nossas dificuldades, né? Agora, certamente, a gente tem uma maioria de apoio, sim, mas a gente vê restrições. Eu fui presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Sim. Eu precisava tomar determinadas atitudes porque eu não era respeitada. A Assembleia ela tem um rito, né? Ela tem, o presidente conduz a reunião, existe um regimento, e os homens não respeitam.
Então, a gente tem que ser mais enfática, a gente tem que provar o que fez, que era certo. Quer dizer, para a gente, o trabalho é sempre maior, é sempre mais pesado, é sempre mais desgastante, né? E certamente isso acontece também com nós, deputadas, né? Agora, existe um movimento de mudança, sim, ele é importante, ele está em várias áreas e ele precisa seguir nessas áreas e precisa se expandir. Eu acredito que assim, o comportamento seja a peça-chave nessa situação.